Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nós estamos começando mais um momento especial sobre as premissas em ESG, que podem ser tratadas como as questões ambientais, questões sociais e questões de governança, tanto nas empresas, quanto no governo, quanto nas organizações da sociedade civil. E nas conversas que nós estamos tendo aqui com vários especialistas referências em suas respectivas áreas, nós estamos aprendendo e também conhecendo um pouco mais sobre esses pilares, os pilares em ESG, e sabendo também como que eles podem impactar a sua e a minha vida. E eu tenho certeza que na conversa de hoje, que a gente vai ter agora com o professor Pedro sobre biodiversidade, a gente vai aprender muito, muito, muito. Professor Pedro, muito obrigada por estar aqui com a gente. Débora, eu que agradeço, um prazer estar aqui falando um pouco de ESG, tão importante, tão comentado ultimamente, uma questão super importante, e linkando com a biodiversidade, que é fundamental, ainda mais num país como o nosso, né? Sim, tão grande e diverso. Professor, para começar, eu gostaria que o senhor se apresentasse ao nosso público. Com certeza. Bom, eu sou biólogo, eu fiz graduação, mestrado e doutorado aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, meu doutorado foi em ecologia, e eu sempre, desde muito novo, eu me interessei muito pelos pássaros, pelas aves, então toda a minha especialização de mestrado e doutorado foi em ecologia de aves, dos pássaros, principalmente aqui na Mata Atlântica, mas eu tenho uma grande vivência em todos os biomas brasileiros, já andei esse país inteiro atrás das aves, fazendo estudos, pesquisa. E desde que eu estava terminando o doutorado, isso foi lá atrás, em 2004, eu trabalho em uma organização de terceiro setor, uma ONG focada na conservação da biodiversidade com foco em aves, né? Que é a Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, SAVE Brasil. E ela é bem interessante porque a gente trabalha no Brasil, mas a gente é ligado a uma rede global, que é a BirdLife International, com mais de 100 organizações no mundo inteiro, e a gente compartilha os objetivos, a mesma missão de conservar a biodiversidade, as aves e salvar o planeta, porque no fim é isso que a gente está tentando fazer. Professor, antes da gente começar a falar sobre ESG, os impactos que causam, eu vou pegar esse gancho da sua fala sobre aves. A gente vai falar muito mais sobre elas daqui a pouquinho, mas assim, em linhas gerais, em 2, 3 frases, como que a preservação das aves ajuda a manutenção do planeta? Então, isso é bem importante. Eu acho que essa é uma das razões que eu me interessei por ave desde muito cedo. O grupo das aves é um excelente indicador biológico. O que é isso? Funciona como um barômetro da saúde do planeta. Eu entendendo como é que está uma população, uma comunidade de aves num lugar, eu consigo entender se esse lugar está saudável ou não. E isso diz respeito diretamente a gente, está saudável para a vida do ser humano também. Então, o fato delas serem indicadoras biológicas, isso ajuda demais nessa compreensão. E tem outras características, né? A ave é um grupo muito comum, tem em todos os continentes, todo lugar tem passarinho. É fácil de registrar, são bichos diurnos, bichos que cantam, todo mundo presta atenção em passarinho, né? Tem muita literatura, é um grupo muito bem estudado do ponto de vista tanto de ecologia, taxonomia, de sistemática, né? Temos 11 mil espécies de aves no mundo todo, então é um grupo muito rico, então isso traz muita informação para a gente. Então, eu costumo dizer que as aves são mensageiras da saúde do planeta. Então vamos falar sobre saúde do planeta, a começar pelo trabalho das empresas por meio das premissas em ESG. O quão importante é, na sua opinião, que as empresas se apropriem dessas premissas e coloquem no seu dia a dia de ação, de trabalho? Primeiro que eu acho que todo esse movimento, a proposta ESG é fundamental e realmente não dá mais para empresa nenhuma ignorar, né, nas melhores práticas, seja social, governança e ambiental, que eu acho que é o tema da nossa conversa, principalmente ambientalmente. E se a gente pensa no Brasil, o Brasil é um país mega diverso. O que significa um país mega diverso? Um país que tem números altíssimos de biodiversidade. Ou seja, a gente tem muito bicho, tem muita planta, tem muita espécie de ave, espécie de mamífero, nossas florestas, a riqueza da Amazônia, da Mata Atlântica, do Pantanal. E os números são impressionantes, são 1.791 espécies de aves. É muito, quase 2.000 diferentes, né? Só de mamíferos são quase 700 espécies. Isso sem contar toda a parte de vegetação, de plantas. Anfíbios répteis dá 1.600. Números incríveis que põem o Brasil entre os países
os 3 mais ricos em biodiversidade no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma crise da biodiversidade global e o Brasil, infelizmente, ele está na ponta como um país muito rico em biodiversidade, mas ele também está entre os primeiros em número de aves e animais e plantas ameaçadas de extinção. Inclusive, falando para o grupo que eu sou especialista, aves, nos últimos anos a gente perdeu 3 espécies extintas na Mata Atlântica do Nordeste. Então, às vezes eu costumo falar, é difícil a gente associar que a extinção, que a gente está perdendo espécies hoje em dia. A gente, quando fala em extinção, fala, não, a extinção dos dinossauros. Não, estamos perdendo espécies hoje. Estamos deixando o nosso país e o mundo mais pobre em termos de biodiversidade. E no Brasil isso é muito forte. São 1.200 espécies ameaçadas no Brasil. Só de aves, se a gente usar os dados recém até divulgados pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, né, que é do governo federal, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, só de aves são 256 espécies ameaçadas. 256, é muito, né? E esses bichos correm risco de desaparecerem nas próximas gerações. Então, a gente tem uma responsabilidade. Estamos num país mega diverso, com um problema sério. Estamos perdendo espécie. E temos uma economia forte, né? O Brasil é uma das grandes economias do planeta. Então, eu acho que qualquer empresa que esteja com alguma atuação no Brasil precisa ter esse olhar para a biodiversidade dentro da parte ambiental do ESG. Se você olha os relatórios de sustentabilidade, é até bem legal, né? Eu tenho olhado isso. Você vê que elas têm uma responsabilidade em relação a mudanças climáticas, carbono, resíduos sólidos, água, energia, super importante. Mas a biodiversidade está negligenciada. Você percebe claramente, tem algumas grandes empresas que a palavra biodiversidade nem é citada. E ela faz parte da nossa vida. E tem algumas que até você percebe, olhando ali, mas eles têm algumas ações de biodiversidade, mas eles não estão conseguindo passar essa mensagem. Porque não é um conceito trivial, né? As pessoas ainda não conhecem. Aí passa por uma questão de educação, disseminação, né? Um dos objetivos dessas nossas entrevistas é justamente isso, essa democratização de conhecimento, esse letramento do nosso público, o nosso também com relação aos temas que a gente aborda aqui. Então eu vou fazer a pergunta mais simples e eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é biodiversidade. Excelente pergunta, Débora. Vamos começar por aí. Biodiversidade é o conjunto de todas as formas de vida do planeta, desde uma baleia até uma bactéria, passando por todos os micro-organismos e todas as outras formas vegetais e animais. Então, o Brasil é riquíssimo, né, em todas essas formas de vida e por isso que a gente fala que ele é um país mega diverso. E a gente tem essa responsabilidade porque a gente está perdendo biodiversidade. Hoje todo mundo ouve falar muito das mudanças climáticas, estamos vendo, né, essas ondas de calor, incêndios florestais, as mudanças do clima drásticas. Tudo isso já é efeito da alteração que a gente está causando no planeta. E, obviamente, os seres vivos estão sofrendo. O ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande, a gente vai se adaptando. Outros organismos, inclusive essas aves que eu citei que foram extintas no Nordeste, não tiveram capacidade de adaptação e desapareceram. Por isso que elas são indicadoras. Se a gente já está perdendo aves na Mata Atlântica, é porque a situação está muito drástica, está muito grave. A gente está conseguindo sobreviver, mas a nossa qualidade de vida está diminuindo. Então, por isso que eu acho que é muito importante, dentro do propósito ESG, na parte ambiental, ótimo, água, resíduos, mudança climática, mas dá para a gente olhar para a biodiversidade. E tem várias formas, e nem tão caras, formas baratas, que as empresas podem contribuir muito. Na verdade, é tudo ligado, né? Cuidando da biodiversidade, mitiga os efeitos, os impactos climáticos, sim, a redução da água, tudo interligado. Mas já que o senhor comentou sobre que são práticas até que não custam tanto para a empresa, porque a empresa está preocupada em gerar lucro, né? O que ela pode fazer, um investimento que ela pode fazer para a biodiversidade, que não vai impactar o lucro dela, mas que ela faça de fato diferença no dia a dia? Tem várias formas, então pode ser direto ou
de uma forma um pouco mais indireta. Diretamente, tem algumas empresas que já mantêm áreas verdes. Elas já têm. São áreas verdes grandes, em alguns casos, reservas florestais, né? E mesmo algumas que têm, quando você vai olhar o relatório de sustentabilidade, eu acho que eles não dão a devida atenção, porque podia, no mínimo, colocar uma lista da fauna que tem ali. E você não encontra. Às vezes você até encontra o dado, mantemos tantos hectares ou tantos mil hectares de área verde, né? E eu olhava e falei, gente, mas eu conheço essa área, tem essas espécies ameaçadas, põe a foto dos bichos. E, inclusive, fica mais fácil para a população entender os relatórios. Porque, às vezes, você vê aquelas tabelas com os índices de controle para evitar desperdício de água, ou mesmo de resíduos sólidos, com vários números ali, não é qualquer um que entende aquelas tabelas. Número de espécies, animais, plantas, as pessoas conseguem entender com mais facilidade. Então, são indicadores mais fáceis, né? Mas, enfim, voltando, diretamente, ela pode conservar essa área. Se ela não conserva uma área, ela pode fazer alguma parceria com alguma área protegida próxima, mesmo que seja pública do Estado, e ajudar na conservação. Não é tão caro, porque já tem uma verba estadual para uma área, ela pode complementar algumas coisas. Ela pode apoiar algum projeto de alguma organização do terceiro setor. Tem várias fazem isso, ajudam em projetos de restauração ou mesmo de conservação de algum grupo específico da fauna, mas elas podem contribuir e também, se for olhar nos números da empresa financeiros, são valores muito pequenos que fazem muita diferença para um projeto de uma organização do terceiro setor e que para a empresa não vai impactar tanto e ela pode ganhar, inclusive, no marketing, ficando, inclusive, mais simpática em relação aos colaboradores. Porque, eu trabalho numa empresa que eu sei que está apoiando essas causas, sabe? Melhores empresas para trabalhar. E aí a gente entra então, um pouco ações indiretas que ela pode fazer. Ela pode promover justamente... Se a gente não tem esse conhecimento tão claro, essa disseminação do que é biodiversidade, então vamos começar ensinando aqui dentro? Essa é outra vantagem, você está num país igual ao Brasil. Qualquer praça na frente da sede da sua empresa, ou qualquer área verde próxima, você vai ter bastante biodiversidade. Passarinho vai ter. Então, vamos olhar a biodiversidade que está aqui em nossa volta, porque às vezes as pessoas pensam, não, aqui em São Paulo a biodiversidade está na Amazônia. Não, gente, a biodiversidade está dentro das cidades. A cidade de São Paulo tem quase 300 espécies de aves que vivem na cidade e a gente não percebe. Então, a empresa pode promover algumas ações entendendo um pouco esse entorno, como que está a biodiversidade, engajando seus funcionários, familiares, comunidade de entorno. Por exemplo, uma coisa que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, que isso é super positivo e me dá muita esperança de que a gente vai superar essa crise de biodiversidade, a gente vai salvar o planeta, né? É a observação de aves. Esse é um movimento global, né? Super forte na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil nos últimos anos vem crescendo muito. E é uma atividade super prazerosa, faz bem para a saúde. Tem estudos que mostram o contato com a natureza. E se você ainda coloca uma premium, que além de estar no meio de uma área natural, você ainda tem as aves, é melhor. Então, a empresa pode promover ações com seus funcionários de observação de aves, dá para trabalhar um monte de conceito, dá para agregar a família, pode ser numa área da empresa, pode ser numa área pública próxima. Então, eu acho que educar, disseminar, são coisas importantes e não são caras. E atinge todas as premissas em ESG, os pilares, né? Tanto do A, ambiental, quanto social, quanto de governança. Inclusive, porque fica você promove uma saída para uma área natural, vê várias espécies de aves num fim de semana, os funcionários vão voltar mais felizes na segunda-feira. Vão produzir mais. Melhor. Vão interagir mais. Sabe, aquelas coisas, tô com um conflito aqui numa área, mas aí eles tiveram um momento que eles viram junto aquele bicho raro. Assim, eu tenho uma frase, tudo bem, eu sou biólogo, trabalho com aves há anos, mas eu acho que as aves podem salvar o planeta. Eu acho que elas têm esse poder, e isso é mostrado. Não há melhor grupo para engajar as pessoas com a natureza e com a conservação do que as aves. Porque elas cantam, porque elas são lindas, porque elas voam, tem a questão da liberdade, tem uma identificação. E o ser humano precisa do meio ambiente. Até, o senhor comentou, cientificamente é comprovado que o ser humano fica melhor. Fica, tem vários estudos, tem toda uma parte que é medicina da conservação, que mostra claramente quanto que o contato com o mundo natural
ajuda no tratamento de pacientes, tem experimentos com controle, ao ponto de terem colocado um paciente num quarto que não tinha nem janela, um outro que tinha um quadro com uma área natural e outro que tinha uma janela para um jardim, e com controle, tudo feito com um método científico. Mostra claramente que a recuperação é mais alta quando você tem contato com a natureza. E outros vários estudos. E tem um recente que é super interessante, é um gráfico que mostra o grau de bem-estar, né, da pessoa, está totalmente correlacionado com o número de aves que ela consegue ouvir e identificar. Então, quanto mais passarinho, mais contente a pessoa vai ficando. Seria um contato com a natureza premium, né? Que é, se primeiro você está na floresta, está no jardim, mas aí quando você começa a ver que na floresta do jardim você ainda está... Pô, eu vi um bem-te-vi, um sabiá-laranjeira, um pássaro preto, um canarinho, um sanhaço. Isso vai melhorando e vai te fazendo bem. Não, eu recomendo. Vá para a floresta, preste atenção em todos os organismos que estão ali, escute, mas aqui você vai ouvir mais é passarinho, né? Tem uma frase que está aqui, a sociedade ainda está pouco engajada, ela não está tão sensibilizada. Por que o senhor acha que as pessoas ainda desconhecem a importância e a relevância do conceito de biodiversidade? Essa é uma pergunta interessante, mas eu acho que vem com todo um pouco um histórico, e isso no Brasil é muito forte, mas em mesmo países que têm muito mais tradição, na Europa, o conceito ainda não é tão disseminado. Mas eu acho que é porque como foi... Estava aqui, né, a biodiversidade. Sempre teve aí, então parece que é um recurso que o ser humano pode explorar à vontade. E agora que as pessoas começaram a perceber. Não, tem limite, o planeta tem limite. Mas é um pouco quase que filosófico, né? Que acho que essa falta dessa valorização. Porque eu acho que tem um pouco uma visão antropocêntrica, né? Não foi um quadro pintado por um artista. Por exemplo, eu dou um exemplo. Esse exemplo é bem falado no mundo da conservação. Se amanhã ou depois pegasse fogo no Museu do Louvre, lá em Paris, e destruísse a Mona Lisa, que é uma obra de arte, né, da gente, super patrimônio, entre outras coisas, ia ser uma comoção. A gente teve queimadas, queimou 20% do Pantanal, acho que já, até a mídia já falou muito, mas a gente está tendo perdas de diversidade, a gente está perdendo Mona Lisas, a gente perdeu 3 espécies na Mata Atlântica e não teve tanta atenção. Então, acho que tem um pouco essa coisa uma visão um pouco antropocêntrica, né? O que significa para a gente no dia a dia a perda dessas 3 espécies? Então, aí eu volto no começo. As aves são indicadoras. Então, num primeiro momento, talvez essas 3 espécies não conseguiram se adaptar à perda e fragmentação do habitat, porque eram aves florestais e toda a Mata Atlântica foi muito fragmentada. Mas é um sinal para a gente, porque a gente está se segurando, mas a qualidade de vida está ficando pior. E esses bichos estão avisando para a gente que a vida está ficando mais difícil. É outra analogia, né? É como um avião que está voando. Ele está lá voando. Aí tem um parafusinho ali, uma porca da asa que se solta. É uma espécie que a gente perdeu. Vai fazer diferença para o avião? Não, ele continua voando, mas aquilo ali já dá aumenta a estabilidade naquela asa, que vai fazer soltar mais uns 2, 3 parafusos, a asa vai ficando mais bamba, dali a pouco cai a asa. O avião vai se segurando, uma hora o avião cai. E é isso que a gente está comprovando. E a extinção de espécies está falando isso para a gente, só que eu acho que a gente está numa situação tão severa que assim, a atmosfera já está dando o recado, né? Mas se a gente tivesse prestado atenção lá atrás, nas primeiras espécies que estavam rareando, desaparecendo, as populações, a gente não precisaria estar esperando ver de fato essa mudança do clima e que está causando catástrofe, mortes, enfim. O que você falaria para as pessoas que pensam assim, isso não é problema meu, é problema do governo? Não, isso é problema de todo mundo. Isso é problema de cada cidadão, porque a gente pode agir localmente pensando globalmente. Então, cada um tem sua obrigação. E é o que eu sempre falo, gente. Pensando em biodiversidade, cada verde conta.
Cada árvore conta. Então, se o governo tem que manter áreas protegidas na Amazônia e em todos os biomas brasileiros, entre outras ações. Eu posso manter uma árvore no meu jardim. Não tenho jardim. Então, eu posso trabalhar junto com o governo ali municipal, mas para manter uma árvore na frente da minha casa. Ou ajudar uma comunidade do bairro a manter uma área verde no meu bairro, uma praça. Cada árvore conta. Pode ser uma área florestal, eu posso ser um proprietário rural, e aí no mínimo eu tenho que cumprir a legislação ambiental. Eu posso ir além, eu posso manter essa floresta, porque isso vai me trazer água, isso vai me trazer benefícios futuros, questão de qualidade de solo, qualidade de microclima, mas eu posso manter um vaso. E está valendo. Eu posso ter um comedouro para passarinho, uma garrafinha de beija-flor. Eu posso desincentivar o meu tio ou o meu parente que tem um passarinho na gaiola. Eu posso desincentivar, é proibido caçar no Brasil por lei, mas tem muita gente que caça. Recreativo, não vai caçar. Não pode, para quê? Né? Vamos fazer outra coisa. Então, assim, tem várias ações e é obrigação de cada um. Principalmente, de novo, eu insisto, não só uma empresa, mas como um cidadão brasileiro, a gente tem o privilégio de viver num país com tanta biodiversidade. Vamos cuidar disso, é um privilégio. Isso é uma riqueza do nosso país. A educação ambiental ela é extremamente necessária, então. Chave. E aí, para responder aquela pergunta, falta educação no nosso país. Então, assim, a gente falta educação básica, quanto mais do conceito de biodiversidade. Mas está tudo ligado. Mas a gente está melhorando. Se eu não fosse otimista, eu não estaria trabalhando com o meio ambiente só no terceiro setor há quase 20 anos. Se for contar meu tempo de faculdade de biologia, mais mestrado, doutorado, há quase minha vida toda, há quase 40 anos, acreditando no meio ambiente, seja como atuante na linha de frente, seja como pesquisador. Então eu acho que as coisas estão melhorando. Quando eu era criança, você não ouvia falar tanto de animais, plantas, biodiversidade como hoje. Eu acho que as crianças hoje têm uma formação bem melhor, a mídia ajuda demais. Acho que o fato de eu estar aqui, conectando ESG e falando com biodiversidade e mostrando que está linkado, já é um super indicador disso. Mas melhorou. E eu acho que a mídia hoje vem dando bastante atenção, documentários de vida selvagem, o ecoturismo cresceu muito. Os observadores de aves no Brasil, a gente tem uma estimativa que hoje são mais de 50 mil. Se a gente pensar na população brasileira, mais de 200 milhões, parece que não é muito, mas o que interessa é ver a curva. Há 15 anos atrás, devia ser 5 mil. E só cresce, porque quem começa não para. E aí você valoriza. E valoriza fora do meio dos biólogos, porque é um engenheiro, um médico, um advogado, um porteiro, né? E é inclusivo, inclusive, não é uma coisa cara observar aves, mas assim, são diferentes setores da sociedade que estão observando aves e quem valoriza, conhece, passa a valorizar, se valoriza, passa a gostar, se passa a gostar, protege. O senhor comentou antes que as empresas que fazem trabalho ligados também à biodiversidade, ao meio ambiente, pouco falam. Por que será que pouco falam? Eu acho que é justamente porque é um conceito que ainda não é tão fácil de se entender, apesar de ser mais simples do que a água, energia reciclável, resíduos sólidos. Tanto que tem muitas empresas que às vezes fazem ações de voluntariado junto aos seus funcionários para fazer mutirão, para ir limpar, coletar lixo de uma área, que é super importante, né? Mas eu acho que falta um pouco essa virada. As pessoas não talvez um pouco por causa dessa ignorância no sentido de não conhecer o conceito, né, em relação à biodiversidade. E aí com a educação e com a disseminação, ou chamando quem sabe, né? Então tem as universidades, tem as organizações do terceiro setor. Eu acho que isso é muito bacana das empresas. Várias já fazem, mas abrir mais, chamar essas pessoas para dentro. Então deixa eu chamar alguém que entende biodiversidade para explicar isso para os meus funcionários, para os meus colaboradores. Acho que os resultados iam ser bem interessantes, cara. E mais, pensando nos relatórios de sustentabilidade, relatórios anuais das empresas, eu acho que fica, inclusive, mais fácil para a sociedade entender. Então, eu pego uma grande empresa, vou lá na parte de meio ambiente, o que ela faz? Tem todos os dados em relação a o
que está sendo feito em mitigação de mudanças climáticas, de emissão, o controle e economia de água, ou a parte de resíduos sólidos. Mas coloca ali, olha, e na nossa área verde, ou a gente promoveu junto com os funcionários um concurso de fotografia da biodiversidade da sua janela. Olha aqui, são 3 espécies de macaco que registraram, 10 espécies de ave. Coloca essas fotos ali, põe esses números, porque isso as pessoas entendem e elas podem fazer. Não custa muito. Não custa muito, não custa muito. Lógico, tudo tem um custo, mas assim, proporcionalmente, é barato, porque está aí. É só você ir numa área preservada próxima, numa praça. A gente tem isso, é um patrimônio do país. Vamos falar um pouquinho sobre aves agora. Eu vou aproveitar aqui a pauta para não me perder aqui na linha de raciocínio. E a pergunta é, por que as aves elas são de fato uma ferramenta excelente na linha de ação de indicadores, de disseminação do conceito de biodiversidade, de conservação, enfim? Então, primeiro, extremamente comuns. Assim, é difícil você ir em algum lugar, mesmo se é uma área muito alterada, e não ver nenhuma espécie de ave. Elas estão presentes em todos os continentes. Desde lá da tundra, que é muito frio, até na Antártica, você vai ter aves, e nas áreas tropicais é uma abundância. Grupo extremamente diverso, né? Muito numeroso. Então está em todo lugar. Fácil de ver. Porque tanto que tem os observadores de aves. Agora é difícil ter os observadores de mamíferos, observadores de anfíbios, répteis, porque esses outros grupos se escondem. As aves se mostram, porque elas são diurnas. Cantam. Então, se você não está vendo, você está ouvindo. E para quem eu sou de São Paulo, quem é de São Paulo vai se identificar agora, começa. Setembro, outubro, os sabiás laranjeiras, que começam a cantar de madrugada. Tem gente que até às vezes reclama um pouco. E eu falo, gente, muito mais legal você ouvir um sabiá laranjeira do que barulho de sirene, de ambulância, de obra. Mas assim, então as aves cantam muito, então elas se mostram. Elas respondem muito bem a uma alteração do meio ambiente. Isso é bem importante. Se eu tenho uma vegetação natural e eu tiro já algumas árvores ali, algumas espécies já vão desaparecer, porque elas dependiam dessas árvores. Então eu consigo saber até que eu perdi algumas espécies da flora, de vegetação, de plantas, sem nem precisar olhar para as plantas. Eu sei que não tem mais aquela planta porque não tem mais aquela ave. Então, o fato delas responderem muito bem a essas alterações do meio ambiente que fazem elas serem esse barômetro, esse termômetro da saúde do planeta. As aves são excelentes indicadores biológicos, elas são mensageiras do que está acontecendo no ambiente. E para ficar isso bem claro, elas respondem muito bem às características do ambiente. Por exemplo, pardal. Todo mundo conhece pardal, principalmente quem vive em cidade. Pardal é uma ave europeia que colonizou o Brasil. Não era uma ave nativa, mas colonizou as cidades. Por quê? Ele é ligado a áreas construídas. Ele vai fazer o ninho debaixo de um telhado, num buraco ali, num muro. Pardal precisa de concreto. Então, se eu chego num lugar de olhos vendados, não sei, me levaram para um lugar que eu não tenho ideia, se eu estou no meio de um deserto, se eu estou no meio do mar, mas eu escuto o canto do pardal. Eu falo, olha gente, eu estou numa área, no mínimo, semi-urbanizada. Tem casa, e se tem casa, tem gente. Porque senão não teria. Tanto que algumas áreas que você começa a fazer uma recuperação ambiental e com reflorestamento e ficam mais verdes, a tendência é o pardal diminuir. Então, esse é um exemplo de a ave indicando um grau de urbanização. Mas, por exemplo, na Mata Atlântica tem uma ave muito pequenininha, a gente chama de uma choquinha, que ela está associada a riachos. Na Mata Atlântica a gente tem muito esses riachinhos com pedras, né? Então eu estou andando dentro da mata, estou longe da água, mas eu já ouvi aquele bicho cantando. Eu já sei, se eu andar mais 200, 300 metros, eu vou chegar num riacho com água, porque tem esse bicho lá. Por quê? Porque ela se alimenta de insetos que estão totalmente... Só vai ter esse inseto se tiver essa pedra com a umidade do riacho. Tem uma espécie de pato super rara, ameaçada de extinção, chama pato mergulhão. Esse bicho depende de água clara, cristalina,
com muita oxigenação, ou seja, precisa ter umas quedinhas d'água, né, para oxigenar a água, porque ela come principalmente um tipo de peixe, um lambarizinho, que depende de uma água limpa com oxigênio. Se esse pato, no lugar que tinha, de repente eu não vejo mais o pato, provavelmente a qualidade da água está muito ruim. E eu não preciso nem ir lá, pegar uma amostra da água, levar para um laboratório, ver turbidez, qualidade, para dizer que a água está ruim, porque o pato sumiu. E o pato sumiu por quê? Porque o lambari sumiu. Sumiu porque a água está ruim. Então, é tudo muito interligado, mas como as aves, de novo, como a gente falou, elas são muito mais fáceis de ver, o pato você escuta, você vê. O lambari você tem que ir lá, é difícil olhar, está dentro da água, né? Então é mais fácil você ir por esses indicadores indiretos, mas que te falam muito do ambiente. Um último exemplo, falando de floresta. Bromélias. Todo mundo conhece bromélia, tem bromélias cultivadas. Tem algumas aves da Mata Atlântica que são especialistas em se alimentar em bromélias. Elas precisam das bromélias, porque elas comem, não porque elas comem as bromélias, mas ela come um inseto que só vai viver dentro daquela bromélia, porque o formato das folhas, né, da bromélia permite que aquele inseto viva lá. Se eu entro na mata, de longe, eu estou na borda, eu nem entrei na mata ainda, e eu escuto o canto daquele bicho que é especialista em bromélia, eu não preciso nem começar a olhar para as árvores e falar, tem bromélia nessa mata, e tem bastante. Porque senão não ia ter esse bicho. Então eu posso falar, é uma mata com muitas bromélias, sem precisar olhar nem para a mata nem para a bromélia, só o passarinho me conta. Então assim a gente consegue entender. Quando você pega o Brasil com essa riqueza, 1971 espécies de aves, cada uma te contando um pouquinho do ambiente, e aí você pega as listas com 100 espécies, fala, bom, tem bromélia, tem bambu, tem água encachoeirada, ou não, tem os indicadores ao contrário, tem os indicadores de ambientes preservados, e tem como pardal, se chegou pardal é porque já tem construção, já tem gente, ou uma outra ave que precisa de árvores muito grandes, né? Porque ela é grande, ela precisa fazer um ninho muito grande. Se eu não tenho mais árvore grande, eu não vou ter essa ave, né? Então, se eu não tenho mais essa ave, eu já falo, não preciso nem olhar lá para procurar se tem árvores grandes ou não. Porque não tem mais esse bicho, não tem onde fazer ninho, essa mata deve estar mais empobrecida. E as pombas? Então, pomba é bem parecida com o pardal, porque também é um bicho exótico, europeu, não era da fauna nativa, e ela está muito adaptada a áreas urbanas. Pode começar a reparar, você que percorre, pode ver que tanto pardal e pomba você vai ver em áreas muito urbanizadas. Você vai para uma área no campo, verde, perto de floresta, dificilmente você vai ver pardal e pomba. Então as pombas também são indicadores. E a pomba tem um problema um pouco de questão de saúde pública, né, por causa dos dejetos. É um pouco complicado, mas não é para sair de maneira alguma matando pomba, porque acho que precisa ter alguns controles só. Mas se começar a plantar um monte de árvore e deixar as cidades mais verdes, naturalmente elas vão desaparecer. Porque elas também precisam dessas estruturas, elas usam muito as estruturas construídas pelo homem. Como que a proposta dos movimentos, os pilares em ESG, podem contribuir com a conservação da biodiversidade? Então, antes de falar como, eu vou até falar por quê. Assim, não é porque eu sou biólogo, fiz mestrado e doutorado com ecologia de aves que eu estou aqui insistindo. A biodiversidade é um ativo global importante, e não sou eu que estou falando isso. As ODS. Todas as empresas adotam as ODS, né? Agenda 2030, isso é fato. Tem lá a ODS 15, Vida na Terra. Biodiversidade, né? A gente tem as COPs. A gente escuta falar muito das COPs, né? Convenção das Partes do Clima, né? Essa a mídia anuncia muito. Mas tem a COP da biodiversidade. A última foi em dezembro em Montreal, no Canadá. Tem uma COP só para discutir perda de biodiversidade. Tem as metas globais de biodiversidade da CDB, Convenção da Diversidade Biológica. O Brasil é signatário, tem compromissos governamentais. E assim, resgato a sua pergunta, mas quem tem que fazer isso é o governo. Não, gente, o governo tem que fazer muita coisa, mas não dá para a gente jogar tudo nas costas do governo. Isso é cidadania, Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Então, os compromissos são do país.
firmados pelo governo, mas o Brasil tem compromissos em relação à biodiversidade e a gente não está conseguindo cumprir. Quando a gente perde 3 espécies de aves nos últimos anos na Mata Atlântica do Nordeste, isso põe nossos indicadores lá para baixo, né? Então, é obrigação do cidadão e eu repito, eu acho que uma empresa que está baseada no Brasil, que trabalha no Brasil, precisa ter esse foco também. Pode ser maior, pode ser menor, às vezes não tem nada a ver com a linha de atuação da empresa, mas só o fato de estar aqui, eu acho que dá para fazer alguma coisa, mais direto ou mais indiretamente. E aí, entre as ações, tem muita coisa, só pensando em disseminação, educação, disseminando esse conceito entre os funcionários com atividades práticas, levando as pessoas para áreas naturais. Então vamos observar, é porque a ave eu sou suspeito, né? Mas a ave é muito legal, mas pode observar a borboleta, pode procurar, pode olhar plantas, né? Isso aí você já vai mudando uma mentalidade e seu funcionário vai levar isso para casa, vai influenciar os familiares e isso vai começar a ajudar a gente a reverter esses índices tão graves, né? Que eu falei, 1.200 espécies ameaçadas no país. O senhor acredita que o trabalho das empresas, das organizações, se bem feito, com esse olhar do cuidado com o meio ambiente, com as questões ambientais, pode ajudar a mitigar os impactos climáticos? Sim, porque está tudo interligado, A gente tem um grupo de aves, lá vou eu falar das aves de novo, mas aqueles são os mensageiros, né? São as aves migratórias, né? Aquelas que vêm lá do hemisfério norte, os bichos saem lá do Alasca, do Canadá, fazem uma viagem todo ano, passam por toda a América do Sul, vão para a Patagônia e depois voltam. Esfria muito lá, né? Então elas vêm em busca do calor e vêm invernar em áreas com um clima mais agradável. Esses bichos já estão mudando as rotas, porque o clima está mudando. E isso já é sabido já há uns tempos atrás. Então eu não preciso nem ir medir os parâmetros climáticos para entender que está acontecendo alguma coisa diferente. As aves já estavam me falando, né? Então isso mostra como está interligado. E se eu começo a ver que melhorou para as aves, pode saber que está melhorando para o clima também. E entender e mostrar, falar de mudança climática para um cidadão comum não é fácil. Porque no mal ou bem, não, está muito calor hoje, não, mas aí depois faz muito frio. Aí fala, não, mas aí tem um inverno mais rigoroso. Fala, mas estavam falando de aquecimento global, mas esse inverno rigoroso. Na verdade, o negócio são os eventos extremos, né, que estão acontecendo. Mas é mais difícil as pessoas entenderem. E é uma coisa, mal ou bem, mesmo com a situação grave que está, é médio e longo prazo. Na minha geração, a coisa vai ficar difícil, mas o planeta não vai colapsar, não por causa das mudanças climáticas, não ainda. As previsões dos modelos é para coisas daqui 50 anos, vai estar, se a gente não conseguir reverter todo esse movimento que está de combustível fóssil, a gente precisa inverter isso. Mas, enfim, é médio e longo prazo. Difícil as pessoas entenderem isso, é muito longe. Elas falam, não, mas isso não é para mim. E quando você começa a falar de extinção, não, lembra aquele passarinho que você via aqui, tantos anos atrás? Pois desapareceu. E aí não precisa ser nem só uma extinção global, pode ser uma extinção local. Lembra nessa área que tinha tanto bicho aqui, e isso quantas vezes a gente não ouve? Quando eu era criança via isso, eu não vejo mais. Pois você acha que esses bichos foram embora? Não, eles morreram. Isso é extinção local. Isso significa que a gente está empobrecendo o planeta. Porque a extinção global nada são várias extinções locais que acabam fazendo o bicho desaparecer. E eu acho que é mais fácil as pessoas entenderem, usando esses exemplos com os animais que estão próximos dela, que elas viram acontecendo ao longo de uma geração, do que falar da mudança climática, que é super importante, mas às vezes as pessoas não entendem. A gente fala 2050, mas 2050 está aí também, né? Está aí, né? Tá aí, para mim já não vai mais estar, né? Assim, então, e para quem tem já mais de 50 anos, dificilmente vai estar aí. Então você vai falar, nem é mais para minha geração, mas está aí, cara. E precisa fazer ações hoje para que as gerações mais novas tenham condições de vida decentes.
Sim, é o pensar um pouco a longo prazo. E aí eu entendo que às vezes o ser humano é bem imediatista. Então aí esse peso, talvez, colocar nas costas do cidadão é um pouco mais difícil. Mas das empresas, elas têm obrigação a pensar em médio e longo prazo. Elas pensam quando elas vão falar do negócio. Elas não fazem as projeções para vários anos do meu negócio, como é que vai estar. Então elas têm que colocar essa conta de meio ambiente e biodiversidade também nessas projeções. E aí elas podem ajudar. A senhora acha que quem não liga para esse assunto hoje, essas empresas, elas podem sofrer consequências ruins daqui para frente? Eu tenho certeza que elas vão ficar para trás. Porque se a gente pega 30 anos atrás, biodiversidade era muito menos falado, né? Hoje, você olha os relatórios de sustentabilidade, aparece aqui, aparece ali, ainda não da maneira que podia, algumas ainda ignoram. Grandes, bancos grandes, nem citam, né? Mas, tudo bem, mas já está aparecendo. Há 30 anos atrás, acho que Male falava do pilar da sustentabilidade. Daqui a 30 anos, eu acho que assim, é inadmissível qualquer empresa que não tenha todas as práticas ambientais com biodiversidade, as práticas de governança, diversidade, equidade, elas vão ficar para trás. Vão ficar para trás. Então, assim, e, de novo, eu sei que é novo, porque eu estou falando de 30 anos, é novo, isso é novo, né? Não é um conceito, apesar de ser mais simples do que você explicar resíduos sólidos, água, carbono. Acho que biodiversidade é mais simples, mas não é trivial. Mas chama quem entende. A gente tem excelentes especialistas aqui no Brasil, nas nossas universidades, especialistas em biodiversidade. Temos especialistas em biodiversidade fazendo conservação no terceiro setor. Chama quem conhece. Então, se eu não sei, mas eu sei que é importante, né? Então, chama, vamos conversar, vamos fazer as parcerias. Eu acho que esse é um caminho super positivo. Porque... É um ganhar-ganhar. Sim, você falou que, né, as empresas podem vir a sofrer consequências ruins, mas a minha pergunta é, por que elas vão sofrer essas consequências ruins? Então, melhorando o grau de sensibilização, de conhecimento, a gente vai formando uma sociedade mais conectada. Muitas dessas empresas, assim, dependem dos consumidores. Então, você vai tendo um consumidor mais consciente. Hoje, muita gente já procura produtos orgânicos, ou já quer saber a origem daquele produto, o que tem se discutido muito hoje em relação ao mercado, indústria frigorífica. Está causando desmatamento na Amazônia? Essa carne que eu estou consumindo, na verdade, veio de uma fazenda que estava irregular do ponto de vista da legislação? Isso já melhorou demais, as pessoas já estão muito preocupadas. Ainda não é tão fácil quando você está lá na gôndola no supermercado achar, ter essa rastreabilidade. Dentro de algumas empresas, às vezes o setor comercial fala muito mais alto e vai falar, não, mas eu preciso vender carne, gente. Se veio de desmatamento ou não, mas cadê o departamento de sustentabilidade da empresa? Então, e inclusive o consumidor precisa ser educado para ir atrás disso. E não necessariamente é mais caro esses produtos, né? Então, elas vão acabar perdendo credibilidade, perdendo consumidor, perdendo, sei lá, se é uma empresa de comunicação anunciante, porque a sociedade vai começar a cobrar. Qual é a sua responsabilidade? Tudo bem, a responsabilidade ambiental eu já vi aqui. Legal, clima, carbono, água, resíduos só. Tá, mas e a biodiversidade? O que vocês estão fazendo? Pô, não estão fazendo nada? Essa aqui está fazendo. Então eu vou comprar o produto dessa. Então eu vou trabalhar com essa, porque essa daqui não. Falando com essa visão um pouco fora do Brasil de rastreabilidade, a Europa já não compra mais produtos, por exemplo, de áreas desmatadas. É uma tendência que pode chegar, de fato, ao nosso consumidor comum. Sem dúvida. Eu estava falando, tem o outro lado. Então, o próprio consumidor pode não consumir ou escolher uma que esteja mais sustentável, mas tem todo o mercado internacional, né? Isso está sendo muito discutido, que a Europa está começando a querer entender as cadeias.
né? Esse produto está chegando aqui a troco do quê? E aí a gente está falando de macroeconomia, né? Bolso, dinheiro, inclusive para o setor do agro, que é um setor super importante aqui no Brasil, e que, mais infelizmente, uma parte ainda precisa se adequar demais à questão ambiental. E eu fico, às vezes, inconformado. De novo, tem um setor agro que já está super avançado, já entendeu que tem que cumprir a legislação ambiental, tem que ter reserva legal, tem que ter APP por uma questão de água. Mas tem um que ainda vê um pouco o imediatismo, que acha que qualquer coisa de meio ambiente é empecilho. Não é. Não é. É aliado. É aliado. E às vezes, quando você vê no Congresso querendo mudar alguma legislação e tem uma influência forte do agro, a gente vê, não, porque o pessoal do agro está querendo flexibilizar a legislação ambiental. Não, gente, isso vai contra. Isso vai contra vocês a médio e longo prazo. Mas eu acho que já está melhorando bastante, né? E para o agro, o mercado internacional é super importante. Você falou de cadeia, né? A cadeia de valor também dos pequenos e médios fornecedores para essas grandes organizações, eles também têm que ser conscientes e conscientizados sobre a importância das boas práticas, né? Em biodiversidade, meio ambiente, enfim. A gente espera que você que está nos acompanhando, que conhece alguém dessa área, indique essa entrevista para essa pessoa também, porque o letramento, a democracia do conhecimento faz parte também do nosso ato de cidadania também, né? E aí, agora olhando bem uma visão de empresa, resgatando um pouco o que a gente falou no começo, lendo alguns relatórios, dá para perceber que até as empresas têm ações que já estão contribuindo e com a conservação de espécies, da biodiversidade em geral, mas não está colocado. Então, assim, e às vezes até o negócio da empresa está já atrelado, e eu lendo os relatórios, eu falei, gente, mas está aqui, ó, atrás dessa informação deve ter um monte de espécie de ave ou de mamífero. Por que eles não colocaram aqui? Isso daí, inclusive, ajuda como exemplo para outra empresa olhar e falar, pô, mas eu não estou fazendo, mas eles puseram aquela página falando daquilo, mas eu acho que eu também podia fazer. E aí você vai criando disseminando. Então, mesmo algumas empresas têm ações, mas acho que não estão sabendo aproveitar. Mas, de novo, conversa com quem sabe, pede ajuda, chama, tem bastante gente aí que pode ajudar, né? Aquela pessoa que está na empresa, que quer fazer algo, mas não a empresa ainda tem um outro olhar diante das premissas em ESG, qual o seu conselho para esse cidadão, para esse colaborador interno? Conversa com o seu superior imediato e propõe uma ideia viável, porque eu acho que qualquer gestor gosta de ideias novas, gosta de uma equipe que dê um passo a mais, né? Faça seu trabalho, mas olha, dá para a gente fazer isso. Então eu estou aqui no emprego, pô, tem essa área de mata aqui do lado que é nossa, toda essa área. Por que a gente não presta atenção nisso daqui, não vai ver como é que está a saúde das árvores? Ou, nossa, eu vi que uma árvore ali está morrendo, será que está com algum problema, alguma infestação? Será que a empresa não podia cuidar um pouco disso daqui? Né? Então, um exemplo. Ou será que a gente não podia fazer uns seminários e trazer gente para falar de assuntos do momento? E teve um documentário super bacana de vida selvagem, super comentado. Quem que viu? Ou vamos chamar alguém para falar por que aquilo é importante? Ou, enfim, dar algumas notícias boas, né? Tem extinções, mas tem espécies algumas espécies animais que as populações estão aumentando, isso é muito bacana. E às vezes a pessoa sabe disso, mas vamos criar um grupo aqui, chamar algum especialista para falar para a gente sobre isso, né? Então, eu acho que tem uma série de coisas pequenas e fáceis que vai abrindo a cabeça. E ações como essas, de até letramento interno, faz com que a sociedade possa ver a empresa como uma empresa mais ética, uma empresa mais transparente, uma empresa mais preocupada, portanto, vai comprar os produtos dessa empresa. Eu compraria. Então, aí, se eu conseguisse saber de tudo isso, então é muito importante
o departamento de meio ambiente está muito atrelado com o de comunicação e de marketing. Porque é isso, às vezes o pessoal do meio ambiente está fazendo um monte de coisa legal, mas não chega no marketing e não vai aparecer nem no relatório, isso não vai chegar nem num consumidor. Então, e essas empresas muito grandes, às vezes elas são muito fragmentadas, né? Mas é importante esse diálogo e essa comunicação, mas sem dúvida. Por que você tem duas? Os produtos são parecidos. Pô, essa aqui tem um programa de conservação das baleias. Pô, essa aqui ajuda claramente a combater desmatamento da Amazônia. Ou essa aqui fez uma parceria para ajudar brigadistas no Pantanal por causa das queimadas. Mas é muito importante também a gente encontrar o equilíbrio para não fazer, falar que faz, por exemplo, 10 e fazer só 2. Greenwashing, né? O famoso greenwashing. Isso é muito importante. Por isso que precisa ter indicadores claros. Indicadores claros, se associar com... Se você vai fazer isso em parceria com associações idôneas. Então, é bem importante mostrar. Vários desses nos relatórios tem até auditorias externas, né? Então, você pode fazer auditoria também das práticas em relação à biodiversidade. E aí eu volto com as aves. São indicadores claríssimos, porque eu vou lá e consigo pôr tantas espécies X, mas tantos da espécie Y. Tem uma espécie ameaçada que foi diretamente beneficiada, porque tem 5 desses bichos que eu contei na área que a empresa está ajudando a preservar. E é fácil medir isso. A gente tem todas as metodologias, os biólogos sabem fazer isso muito bem, não é caro. Dá para fazer isso, inclusive, usando os observadores de aves, que é o que a gente chama de ciência cidadã, com uma supervisão de um biólogo. Aí isso é mais legal ainda, porque aí você ainda põe o colaborador da empresa para ajudar a gerar os indicadores que a empresa vai disseminar. Isso é possível. Então, eu faço uma saída de observação de aves com uma empresa. A empresa é super urbana, mas ela tem uma praça ali perto que tem uma área verde. Bem na prática. Vamos promover uma saída para observação de aves, chama uma equipe de fora, pode ser da universidade, de uma associação, porque precisa ter um direcionamento. Levo 30 funcionários com familiares num sábado de manhã, a gente vai ver várias espécies, de repente fala, pô, e não é que tem umas espécies super raras aqui e a gente nem sabia? Tá lá, ó, pode pôr no relatório anual depois ali, a foto da espécie. Graças ao trabalho de engajamento que é social, a gente levou os funcionários que registraram a presença de uma espécie ameaçada numa área que é aqui do lado e que a gente ajuda ou tem uma parceria para manter. É uma empresa mantendo a biodiversidade e envolvendo o seu funcionário. O funcionário vai ler o relatório, não? Fala, pô, se bobear, ainda pode até ser a foto de um dos funcionários, hein? E eu estou falando isso porque num dos relatórios do ano passado de uma grande empresa de madeira reflorestadora, na parte de biodiversidade tem uma foto enorme de um macaco ameaçado de extinção que eles preservam. Então eu não estou louco. As pessoas fazem isso, as empresas colocam. Só que essa é uma área que ela ajuda a manter. Isso pode ser no resultado de uma saída de um programa de engajamento, sem necessariamente a empresa precisar ter uma área, né? E na prática a gente tem também a lembrança da ararinha azul, que estava em extinção e não está mais. Essa é uma história bem interessante e que me dá muito otimismo também, porque a história da ararinha azul é muito triste. A ararinha azul, às vezes as pessoas confundem. A ararinha azul que ficou famosa por causa do filme Rio, né, que era o personagem Blue, é uma ararinha que no filme vivia na floresta da Tijuca, na Mata Atlântica, mas aí é a licença poética para o filme existir. Mas a ararinha azul mesmo é da Caatinga, né? É um bicho que vive no interior da Bahia, no sertão da Bahia, próximo ali da cidade entre Petrolina e Juazeiro, uma cidadezinha que chama Curaçá, nas margens do Rio São Francisco. Ela só ocorria ali. Bicho que sempre foi muito raro. Na década de 90, desapareceu, a última foi extinta, principalmente pelo tráfico ilegal. Um bicho lindo, né? Uma arara, né? Um papagaio, as pessoas gostam muito.
traficaram, mandaram embora, pegaram, puseram nos criadores particulares, acabou a espécie. E é um exemplo de que a espécie acaba, né? Começou-se um programa que durou muito tempo de conservação, tanto ali do habitat, e começou a criação em cativeiro, né? E tinha, no plano de ação, que o governo fazia parte, junto com várias outras associações, tinha lá um número mágico, que era quando tivesse 150 indivíduos em cativeiro, poderia começar o programa de soltura. Então, em paralelo com o programa de cativeiro, para aumentar esse número, e o bicho era difícil de reproduzir, não era um bicho que reproduzia fácil. Então, teve uns especialistas que desenvolveram toda uma técnica acompanhando a evolução das fêmeas, fizeram inseminação artificial e aí começaram a conseguir um maior número de filhotes em cativeiro. Em paralelo, bom, se está previsto daqui a alguns anos esse bicho ser solto, a gente precisa conservar o habitat e engajar a população. Porque você solta e pode sempre ter um cara, tem traficante ainda, né? E com isso foi feita uma área protegida no município de Curaçá, uma área bem grande, que era a área onde viviam as últimas ararinhas. Então foi protegido, uma área federal, todo um trabalho de educação com a população. E no ano, foi no ano 22, soltaram já as primeiras. Soltaram um grupo, primeiro foi um grupo de 8 e depois soltaram mais 12, ou soltaram 12 e depois mais 8. Mas assim, fechou o ano passado com 20 ararinhas soltas. E eu tive a oportunidade, o privilégio de ir lá em janeiro, agora, cheguei a ver 16. Teve algumas que foram predadas, faz parte, quando você pega um bicho da gaiola e solta na natureza, você tem que ensinar o bicho a ser selvagem de novo. Por isso que eu sempre digo, não deixe chegar na extinção. E nesse caso da ararinha, pelo menos tinha bicho em cativeiro, porque aquelas outras 3 espécies que eu já citei do Nordeste, nem cativeiro a gente tinha, perdemos para sempre. Mas assim, tem todo um trabalho para ensinar essas ararinhas, alguns bichos acabaram sendo predados, se perderam, umas estavam muito mansas, tiveram que voltar, mas até janeiro, e depois acho que teve algumas se perdendo, mas hoje eu acho que tem pelo menos umas 15 estão lá voando, e foi incrível poder ver bicho que nasceu em cativeiro com aquele voo, assim, mas era voo ali para além do horizonte, é voo grande, que você vê que o bicho está sabendo voar, já está com musculatura. Todos os bichos estão marcados, né, com uma técnica que é radiocolar, né, que você põe um colarzinho com uma antena e você consegue localizar o bicho através da frequência do sinal. E está tendo um super acompanhamento com o engajamento da comunidade. Então, eu acho que o projeto da ararinha é muito simbólico, que ele mostra que apesar de todo o estrago que a gente está fazendo no planeta, se a gente quer, a gente consegue. O ser humano consegue reverter. A gente ainda consegue reverter essa crise ambiental, crise de biodiversidade, e a gente consegue... e a natureza é muito resiliente. E isso é muito legal, porque às vezes a gente surpreende, dá uma chance que as interações ecológicas surpreendem, né? Então, mas a gente precisa dar uma chance. E aí tem o papel do cidadão, do Estado e das empresas. Porque as empresas estão ganhando muito dinheiro e eu acho que tem que dar esse retorno. Tem muita gente legal fazendo, precisando de apoio, e eu acho que gente que até está precisando, às vezes eu acho que tem algumas empresas que até gostariam de projetos bons, mas às vezes faltam essas conexões. Por isso que eu acho que um canal como esse, né, um fórum de comunicação é tão importante, porque às vezes as pessoas falam, mas então é possível. E não é caro, eu insisto. Disse para você lá no começo que a gente ia aprender muito com essa conversa, com essa entrevista. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua aula aqui de biodiversidade para a gente. Eu deixo aqui aberto para suas considerações finais. Super obrigado, Débora. Para mim foi um prazer, falando para todo mundo que está assistindo, se você é um empresário, se você é do governo, se você é cidadão, eu acho que conservar o meio ambiente e a biodiversidade, como eu falei, é obrigação de todos nós. Ainda dá tempo, eu acho que a gente pode reverter isso, a qualidade de vida da gente vai melhorar e se você ficou mais curioso, comece a observar um pouco o ambiente ao seu redor.
vai observar aves, vai abrir tua cabeça e vai despertar, acho que algumas sensações e alguns sentimentos que você nem sabia que você tem. Eu incentivo muito, né? Vai para o mato ver passarinho, vai para a praça perto da tua casa, olha mais na sua janela. Isso vai te fazer bem e vai te deixar mais criativo, vai te trazer outros benefícios. Então é esse o convite. E se alguém quiser conhecer mais um pouco do nosso trabalho, da SAVE Brasil, né, SAVE, porque é Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, tem nossas redes sociais, nosso site, nosso Instagram. A gente promove várias saídas de observação de aves para quem está em São Paulo, mas tem várias outras Brasil afora, e lá a gente põe muita informação. Então, se puder seguir a gente no Instagram, no SAVE Brasil, a gente agradece, e acho que ali tem muita coisa bacana também. Com certeza. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você também que ficou com a gente do começo até o final, aprendendo muito sobre biodiversidade nesse especial sobre as premissas ESG. Obrigada pela sua companhia e eu te vejo na próxima. Até lá!